Querido amigo, querida amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa oração no lar. Agora, com o capítulo 7 do livro Jesus no Lar, o maior servidor. Presente à reunião familiar, Filipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou. Grande multidão se congregava em extenso campo, quando aí estacionou o famoso guerreiro, carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político com pesada bagagem de códigos e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos, e, não obstante a sementeira de benefícios materiais, introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si. O político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele, surgiu um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios, e dividiu o povo em variadas escolas de crença, que em breve propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente, todavia, nos gestos de bondade pura e constante,
rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se, lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho, a educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Ao contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu, pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Meu amigo, minha amiga, nesta primeira parte, ele está tendo uma pergunta, Jesus, que foi feita por Filipe. Ele pergunta: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Filipe então indaga, perguntando qual é o maior servidor do Pai, de Deus. E ele começa a contar uma história, como sempre faz. Numa localidade existia moradores num extenso campo. E quando um famoso guerreiro lá passou, ele mostrou suas espadas, suas medalhas e passou a dar lições de tática militar, ali influenciando para que eles pudessem aprender a defesa daquele povo. E começou a fazer serviços laboriosos, corridas e tal, mas aquilo se perdeu muito jovens naquelas atividades preparatórias por uma guerra provável. E logo depois apareceu nesta mesma região um grande político e veio com pesada bagagem de códigos e dividiu a massa em vários partidos, moços contra os velhos, os lares pobres contra os lares ricos, servos contra mordomos, e assim ele foi dividindo. E houve, na verdade, quando o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os colaboradores. Depois dele surgiu um filósofo que veio com diversos volumes, trazendo ali uma escola de crença que propagavam infrutíferas discussões no círculo de toda a gente. E pessoas começaram a duvidar da própria existência. E diz que a filosofia, sem dúvida, tem diversas vantagens, mas há pessoas que não estão preparadas para receber a filosofia. O filósofo, então, com muitas indagações inúteis, deixou os cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote
munido de roupagens, símbolos, regras, adorações, ensinou o povo a dobrar os joelhos, lavar-se, suplicar a proteção divina e oração em horas certas também. Ele deixou aquela comunidade, entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Vejam que todos esses que passaram, eles não fizeram uma mudança que pudesse melhorar a vida dessas pessoas. Mas certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas, todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. E ele começou ali lavrando uma nesga de campo e adornou com flores e frutos, começou a conversar com seus companheiros, aproveitando as horas que tinham para fazer um ensinamento fraterno e edificante, transmitia a eles experiências e afeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. E em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. E com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Vejam bem que interessante, todas as ações no campo estavam presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Isto é, todos faziam cada um a sua parte, de tal forma que pensava na coletividade. E desta forma a coletividade ficou fortalecida. E aqui calou-se o Cristo, mas a Assembleia Reduzida não usou qualquer indagação. E depois de um longínquo período de contemplação, Jesus então disse: em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu, pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Em outras palavras, podemos dizer que aquele que ensina o que sabe para o Espírito Eterno, para a criatura, ele está acima de todos aqueles outros que foram ditos. Porque ele está dando um ensinamento não somente para essa vida, para a sua vida eterna. Esta lição nos mostra claramente qual que deve ser a nossa atividade perante as pessoas. O que nós temos que fazer? Nós temos que ajudar os outros, aqueles que estão vindo atrás de nós, porque aqueles que estão à nossa frente estão também nos ajudando. Todos os benfeitores, pessoas com mais conhecimento e assim por diante. Então nós devemos ajudar aqueles que vêm atrás, educando o espírito, fazendo com que ele saia daquela situação que ele se encontra no momento de dificuldades, que precisa de uma palavra amiga, de um entendimento melhor. E é exatamente este é o papel de todos nós que somos cristãos.
Um grande abraço e até mais ver, e fiquem com Deus.